Quero te deixar uma mensagem no início de noite, lá no livro de Jó, no capítulo 1, do versículo 22, que diz assim: em tudo isso não pecou Jó, nem atribuiu a Deus despropósito algum. Eu quero te dizer aqui que a palavra do Senhor ela nos ensina a cada dia, nos dá força e nos garante que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. E aqui no livro de Jó não é diferente com Jó, na história, na vida de Jó também não é diferente daquilo que Deus ele tem para minha vida e para a tua vida. E eu quero te dizer, amados, que nós devemos adorar a Deus em meio às tribulações. Nós temos que buscá-lo a Deus em meio à adversidade. E é nessa adversidade que nós não podemos deixar de buscar e de adorar ao Senhor Jesus. E quando nós temos um propósito, quando nós passamos a buscar, quando mesmo na adversidade, mesmo quando as coisas não estão favoráveis a nós, que nós passamos a buscar, que nós passamos a projetar um projeto com Deus, que nós passamos a caminhar, que nós passamos a viver de acordo com aquilo que Deus ele quer para a nossa vida, que ainda com a adversidade, mas ainda assim, quando nós passamos a caminhar, quando nós passamos a buscar, quando nós passamos a realizar os nossos sonhos, de acordo com os sonhos de Deus, que ainda assim o inimigo ele tenta nos parar, o inimigo ele quer neutralizar os projetos de Deus para a tua vida. O inimigo ele sabe que você está projetando uma vida com Deus, o inimigo ele sabe que você está lutando, que você está vivendo um propósito, que você está lutando contra o pecado, contra a carne, contra as adversidades. Ele sabe que você está adorando a Deus mediante essas circunstâncias. Então ele quer te neutralizar, ele quer parar a tua caminhada, ele quer parar os teus sonhos, ele quer parar os teus projetos. Sabe por quê, amados? Porque ele sabe que ele te parando, tu vai te corromper, tu vai cair no pecado, tu vai cair na tentação dele. Mas eu quero te dizer que a palavra de Deus, ela é firme, ela é eficaz e ela nos garante que no Senhor Jesus nós temos resultado. Não deixe de buscar, não deixe de adorar, não importa a circunstância que você está passando, mas não deixe de clamar, não deixe de viver o propósito que Deus ele quer viver para a sua vida. Servir a Deus mediante essas circunstâncias não tem sido fácil. E nós não devemos atribuir a Deus tudo o que acontece de ruim na nossa vida. Pelo contrário, nós precisamos usar a adversidade. Nós precisamos usar os ventos que estão soprando contra nós para nos aproximar mais de Deus, para nós buscarmos, para nós orarmos. É diante a adversidade, é diante as lutas, diante das dificuldades que nós temos que passar a buscar mais e mais a Deus, que nós passamos a ter uma vida mais real, mais na presença do Senhor Jesus. E lá no livro de Jó, no capítulo 2, no versículo 8, também diz que Jó ele não abandonou a sua integridade a Deus. Porque não há como vivermos uma experiência com Deus se na primeira prova nós desistirmos, se na primeira luta, na primeira circunstância, no primeiro levante nós passamos a se corromper com o pecado. Porque se nós fazermos isso, nós estamos cedendo, né? Nós estamos cedendo à adversidade do inimigo. E nós não temos que ceder, nós temos que lutar contra, nós temos que passar a buscar, nós temos que buscar mais e mais o Senhor para a nossa vida. E eu quero finalizar aqui, amados, para dizer para vocês, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Tá vendo como é maravilhoso? Jó ouviu uma nova experiência com Deus e o resultado dessa experiência mudou a sorte de Jó. Deus abençoou o último estado de Jó, o primeiro. Porque diz lá no livro de Jó, no capítulo 42, no versículo 10 do 12, diz a palavra do Senhor que a glória da segunda casa ela será maior do que a da primeira. Você está vendo como é maravilhoso? Que Deus abençoou o estado de Jó mais do que o do primeiro. O primeiro estado de Jó
Ele era um homem próximo, abençoado, mas ele passou por todas as diversidades, ele passou por todas as dificuldades, ele passou por consequências, e ainda assim ele buscou, adorou, ele não deixou de buscar, de adorar, e nem deixou que a sua integridade fosse corrompida, e nem deixou de corromper a integridade que o Senhor tinha para a vida dele. E foi por isso que o Senhor lhe abençoou o estado de Jó. Quando Jó perdeu tudo, o Senhor resolveu honrar Jó por ele ser fiel a Deus, e ele honrou num estado maior do que o primeiro, com o dobro do que ele tinha antes. O Senhor abençoou muito mais. Que a glória da segunda casa, ela sempre será maior do que a da primeira. Então, meu amado, eu quero te dizer que mediante a luta que você tem passado, mediante a adversidade, mediante aquilo que tem se levantado contra a tua vida, a tua história, a tua família, os teus projetos, eu quero te dizer, suporta. Adora, continua adorando a Deus, passa a buscar mais a Deus pelo teu propósito, ainda que esteja doendo, ainda que você esteja se sentindo fraco, mas busque ao Senhor, adore, seja fiel, seja íntegro ao Senhor, porque Ele vai honrar o teu estado mais do que o primeiro, que tudo aquilo que o inimigo ele tem prevalecido em te tirar, te deixar triste, magoado, o Senhor diz que a tua alegria será maior do que a da primeira, que aquilo que Ele vai te dar, que aquilo que Ele vai restabelecer na tua vida será muito maior do que o primeiro estado que tu já viveu. Então suporta esse processo, passa pela essa adversidade dando glória a Deus, que o Senhor Ele vai atribuir na tua vida muito mais do que você já tinha. E eu profetizo nessa noite que os sonhos do Senhor, que os projetos de Deus, que Deus ainda tem para a tua vida, que aquilo que o Senhor tem sonhado para a tua vida será muito maior do que você já viveu até agora. Eu profetizo na tua vida, em nome de Jesus, que os sonhos de Deus são muito maiores do que os seus. E que aquilo que o Senhor Ele tem para fazer na tua vida, na tua história, será muito maior do que tu possa imaginar. O maior e o melhor de Deus ainda está por vir na sua vida, na sua casa e na sua família, em nome de Jesus. Fique com Deus, que Deus lhe abençoe, que Deus possa lhe guardar, lhe proteger. Seja fiel a Deus, honre os propósitos de Deus para a sua vida. Não deixe de clamar ao Senhor, não deixe de adorar mediante as lutas e a adversidade. Deus, Ele é contigo, Deus, Ele quer te honrar. Em nome de Jesus, amém.